Olá, seja muito bem-vindo à próxima aula. Nessa aula vamos ver mais um recurso que você como DBA pode utilizar ou não, tá? Estou falando aqui em relação a esse comando shrink database. É um comando que permite ao DBA reduzir o tamanho de uma base de dados, tá? Tanto o tamanho do banco quanto o tamanho dos files que compõem o banco de dados. Então você consegue compactar também, por exemplo, um file do arquivo de log, ou um file específico do arquivo de dados. Por exemplo, você tem um banco, tem lá 5 arquivos MDFs, e você quer compactar um desses arquivos especificamente, certo? Então esse comando pode ser utilizado, mas deve ser utilizado com muita atenção pelo DBA, porque se por um lado ele traz um benefício de diminuição da base de dados, ele traz importantes malefícios. Um desses, no momento que você está rodando esse comando de compactação, ele causa um grande problema de perda de performance na base de dados, porque esse comando faz o lock na tabela, né? Enquanto que está rodando, ele joga uma carga grande em termos de I/O do disco e de CPU, certo? E ele traz como malefício também uma desfragmentação dos seus índices, tá? Então você acaba perdendo em performance depois nas suas consultas. Então tem que ter muita atenção em que momento que você vai realizar, se for realizar, tá? Mas aí se for realizar esse procedimento, procure realizar em momentos que não tem usuários acessando suas bases de dados, ou jobs sendo utilizado. Se você trabalha com um ambiente de replicação, com always on, ele joga uma carga grande também, certo? Então, muito cuidado com esse comando. Eu não indico a execução desse comando, tá? E quando muito, para você compactar o arquivo de log, que pode ter crescido de acordo com alguma rotina de inserção muito grande que você fez, de importação, ou mesmo de deleção de uma base de dados, de muitos registros. Isso pode trazer um impacto em termos de crescimento do seu log, e aí você diminui o log. Porque você diminuir a própria base de dados, ele vai causar uma desfragmentação muito grande no índice. Porque o SQL, quando você está fazendo isso, ele pega do final do arquivo, né, e ele vai buscando informações que estão no final do arquivo e procurando pegar essas informações e jogando no meio do banco, onde tem espaço livre, onde tem páginas livres, né? Então, nessa hora que ele faz isso, ele acaba desfragmentando os seus índices todos, certo? E aí você vai ter que reindexar ou reconstruir os seus índices, né? E você já deve ter uma rotina dessa automatizada. Nós não conversamos sobre índice ainda, mas vai chegar um momento que a gente vai conversar sobre os índices. Mas certamente você, como DBA, você já faz esse trabalho de reindexação uma vez por semana. Tem gente que faz até uma vez por dia, né? Que eu não acho muito correto, porque joga uma carga grande também. E nessa hora, o que o SQL faz? Ele tenta desfragmentar, né? Quando você faz uma reindexação, ele tenta desfragmentar o seu índice, tá? E nessa ele vai voltar a gerar os espaços em branco muitas vezes, certo? E vai voltar a crescer a base. Então fica num ciclo vicioso aí. Então por isso que eu tenho muita resistência e reticência em relação a você ficar compactando o banco de dados, tá bom? Mas enfim, eu trouxe aí um script para a gente testar, certo? E vou fazer isso graficamente também, tá bom? Pela ferramenta, pelo menu de Studio. Bom, então é o seguinte, o script está aqui, eu vou criar uma base de dados de exemplo, chamado base shrink, está aqui, vou rodar essa base de dados. Deu um errinho aqui, deixa eu fechar essa conexão, aqui, não sei se deu algum problema, vou abrir novamente.
Deixa eu ver se o SQL está inicializado. Estou carregando novamente o meu Studio. Vou dar uma olhadinha aqui se o serviço do SQL está no ar. Certo? Então, chamei o Configuration Manager também aqui. Aqui, vamos ver o serviço. Está carregando a informação. Minha máquina está um pouco lenta. Eu vou dar uma... Pronto, já carregou aqui. Está aqui. Está inicializado, sim, as duas instâncias. Então, deixa eu voltar aqui novamente. Vou conectar. Está conectado. Deixa eu abrir aqui o Query Analyze. Vou copiar novamente o código aqui. O script está aí, eu deixei para você baixar também e você fazer seus testes. Então, vou rodar novamente. Pronto, criou a base. Aqui. A base ela é composta de dois arquivos, sendo que um arquivo é um IDF, ela tem 3 MB, e o arquivo de log tem 512 KB. Se a gente der uma olhada aqui nas pastas, então, aqui, ó, 3 MB, e o arquivo de log, $512 KB, certo? Então, vamos continuar. Eu vou criar uma tabela dentro desse banco de dados, que essa tabela eu vou dar um insert depois, milhares de registros nessa tabela para povoar esse banco de dados, certo? Então, criei uma tabela aqui, chamada tabela registros, ela tem uma chave primária, ID, e tem 5 campos aqui, e eu coloquei cada um desses campos com uma quantidade grande aqui de bytes, tá certo? Então, um char de 2000 bytes, por exemplo. Então, vou dar um insert nessa tabela aqui, algumas milhares de vezes, para forçar o banco de dados ficar grande. Tá aqui, ó. Vou dar um insert dentro dessa tabela com alguns valores já para esses campos. E vou dar um go aqui 500 mil. Então ele vai repetir essa operação aqui 500 mil vezes, tá? Esse insert aqui. Vou fazer isso, vou dar um pause no vídeo, porque vai demorar um pouquinho, tá bom? Daqui a pouco eu retorno. Então ele começou a executar. Só por curiosidade, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, já começou a crescer o log. Lembra que estava 512 KB? Ó, já foi para 66 MB o log. Vamos olhar os dados. Lembra que estava 3 MB? Olha, já foi para 134 MB. Então, se der um refresh aqui, olha, já vai aumentando, tá vendo? Ou seja, eu estou dando insert, o SQL aqui nas propriedades do banco já está configurado para ir aumentando automaticamente o tamanho dos arquivos. Tá? Aqui nos files aqui, ó. Olha aqui o tamanho que estava inicialmente, era 3 MB, já está em 195 MB. Por quê? Porque ele está ligado àquela opção de auto-grow, de autocrescimento. Então ele vai crescendo e vai dando um salto de 64 MB em 64 MB aqui, ó. Tá vendo? Porque está ativa essa opção, Enable Autogrow, em megabytes, 64 MB. Então ele vai crescendo isso. Se eu desligasse essa opção, ele não ia crescer o arquivo, né, o file, e aí ia dar um erro nessa operação, porque o insert ia tentar gravar dados nessa tabela, e para isso o arquivo teria que ir aumentando. Mas como não estaria ligado a essa opção de autogrow, autocrescimento, ia ficar limitado e ia dar um erro naquela operação, porque o arquivo onde está o SQL, onde está o banco, ele não estaria sendo incrementado em espaços, né, no disco para que novos dados fossem inseridos. Da mesma forma, o arquivo de log também.
que estava 512 KB, já está em 193, tá? Então ele vai fazendo isso automaticamente. Se eu abrir novamente, é capaz desse número já ter aumentado, porque ele vai crescendo isso. Olha aqui, ó. Olha, agora foi para 771 mega. Tá vendo? Então eu vou deixar esse processo ir rodando aqui. Olha aqui, ó, já está em 854. Vou deixar esse processo aí ocorrendo. Deixa eu dar uma nova propriedade aqui para ver o tamanho que ficou. Olha aqui, ó, já aumentou, tá vendo? Foi interessante que você viu isso funcionando em tempo real. Ele está dando insert aqui. Daqui a pouco a gente volta. Então, retornando aqui, foi inseridos os registros. Vou dar um select count aqui para te demonstrar. Olha aqui, ó. Então foram inseridos os 500 mil registros. Vamos dar uma olhada agora no tamanho do banco. Olha, o banco aqui, o MDF ficou com 4 GB, tá vendo? 4 GB. E o LDF ficou com 197 MB. A gente consegue ver isso também aqui, ó. Aqui em Files, aqui, ó. Quase 4 GB para o MDF e 153 MB para o LDF, certo? Vamos fazer uma outra operação aqui, que agora eu vou deletar cerca de 300 mil registros, tá? Ou os IDs, onde os IDs são maiores do que 300 mil. Eu não sei de cabeça aqui quantos mil registros vão ser deletados, mas é certamente centenas de milhares de registros. Nessa hora o SQL ele não compacta, né, arquivos nem nada, ele só deleta logicamente esses registros, né, libera essas páginas de dados para que novos registros acessem e utilizem essas áreas, né, nessas páginas de dados que foram deletadas, né, foram logicamente deletadas. O SQL não faz esse trabalho de compactação porque ia trazer uma perda de performance muito grande se eu tivesse que mexer com um arquivo físico, né, no disco, tá certo? Então ele marca essas áreas como livres, né? Então a sua tabela, as suas páginas de dados vão ficar com espaços em brancos, né? Uma série de espaços em brancos, né? Que em algum momento você pode imaginar que você, compactando, você iria eliminar esses espaços em branco, certo? Mas o que acabou acontecendo é piorar a situação, porque aí você reduz o tamanho do arquivo, se você fizer um shrink, né, depois de um delete, você reduz o tamanho do arquivo, mas o SQL, o que ele faz? Quando ele faz o shrink, né, ele vai no final do arquivo de dados e vai pegando esses dados que estão no final da página de dados e vai procurando espaços, né, liberados, né, que seria o caso do delete, né, iria buscar espaços que estão liberados e vai jogando dados dentro desse espaço. E aí, no final, o seu arquivo fica menor, mas fica todo desfragmentado lá dentro, né? As páginas de dados, as páginas dos índices, né, ficam todos desfragmentados, o que causa um problema sério depois nas consultas, né? Porque você pode fazer uma consulta, mesmo utilizando o índice, que a gente vai falar sobre índice ainda, mas índice nada mais, nada menos do que uma forma de você trazer performance, né, nas suas consultas, por exemplo. Você pode ter uma busca varrendo uma faixa de dados que deveria estar numa área contínua, né, dentro de uma página de dados, e devido a esse shrinkDB, devido a ele pegar e ficar jogando os dados que estão no final do arquivo, ocupando esses espaços em branco, o seu arquivo, o seu índice fica todo desfragmentado. Então a busca que poderia ser uma busca, um escaneamento, por exemplo, contínuo, o SQL tem que ficar saltando para buscar esses dados, e que causa uma perda de performance na hora que você for fazer uma consulta, certo? Mas eu vou mostrar isso na prática funcionando. Por enquanto, eu vou aqui fazer um delete e eu vou te mostrar depois o que vai ocorrer no nosso arquivo de dados e principalmente no arquivo de log. Tá? Isso é muito importante você dar uma olhadinha no que vai acontecer no arquivo de log quando a gente realiza um delete muito grande, com uma grande quantidade de dados. Então eu vou
Estou rodando, tá? Se a gente vier aqui no arquivo de dados, que estava com 4 GB, ele se mantém, certo? Porque ele está fazendo uma deleção lógica, mas ele está registrando no log como é que estava o dado anteriormente, antes da deleção, e agora. Então, ele no mínimo está fazendo 2 registros no log. Para quê? Porque se eu der um cancelo aqui, ó, se eu cancelar isso, como a operação não chegou no final, o SQL não passou aquele comando commit. Ele não commitou a transação, né? Porque o SQL funciona assim, é tudo ou nada, né? Antes, quando eu faço uma operação no disco, tudo ele joga no arquivo de log antes. Para quê? Para manter a integridade do arquivo de dados, para o MDF. Então, tudo ele joga no log antes. Então, o que ele está fazendo agora? Ele está realizando uma operação no log, nas transações, ele está guardando o estado anterior dos dados, antes da deleção, e está guardando o novo estado, assim, ou seja, que esses dados estão sendo deletados também. Por que ele faz isso? Porque se eu parar aqui no meio do processo, ele vai fazer um rollback, ele vai desfazer a deleção e vai recuperar tudo que ele fez, todos os dados que estavam anteriormente, certo? Por isso que ele vai guardando tudo isso em log. Só que no caso de um delete grande desse, esse log ele tende a ficar muito grande, quando eu faço uma deleção muito grande assim. Então, após uma operação dessa, tá? E depois, se eu não fizer um backup do log, tá? O seu arquivo do log vai ficar muito grande, certo? Então, o ideal é você realizar um backup do log, para ele diminuir esse backup do log e garantir que o que foi feito no log está salvo em backup, tá? Se você tiver naquele modo recovery full. Se você tiver naquele modo recovery simple, o próprio SQL ele vai limpando o log, né? Ele não vai deixando o log crescer demais. Mas no final, se você ainda assim quiser limpar o seu arquivo, diminuir o seu log, aí sim você consegue depois executar um comando que eu vou mostrar para você diminuir esse arquivo de log, que é o dbcc shrink file, que é para limpar o arquivo do log. Tá? Por enquanto, vou deixar rodando, vou só mostrar para você o tamanho que já deve estar o arquivo de log. Olha aqui o tamanho do arquivo de log que ele está processando agora. Lembra que começou com 512 KB? Olha, já está em 8 GB, tá? Devido a esse processo. Tá bom? Olha, já fez. Vamos contar aqui quantos registros ficaram dentro da tabela. Era 500 mil, agora aqui, ó, restou 300 mil. Certo? O SQL tem uma maneira de você ligar o auto-shrink, ou seja, a autocompactação. Por padrão, vem desligado. E a minha indicação é que você mantenha isso desligado. Você não ligue essa opção automática aqui embaixo de o SQL realizar um auto-shrink. Pelo aquilo que eu já falei, né? Todo shrink ele causa um transtorno em termos de performance para os usuários que estão utilizando o sistema. No momento que você está dando o shrinkDB, né, ele causa um problema de performance, ele vai locar tabelas, ele vai jogar uma carga muito grande no disco, ele vai fazer com que o seu backup demore mais, vai trazer uma carga para os ambientes de alta redundância, de replicação de dados, tipo always on. Então é um processo muito complicado, que quando você for fazer, realize fora do horário de expediente, preferencialmente se nenhum usuário está acessando esse ambiente. Tá? Mas quando você liga essa opção aqui, é pior, porque o próprio SQL vai fazer isso a todo instante. Tá? E vai trazer um problema sério em termos de performance para o seu ambiente. Você tanto pode fazer via script, quanto você pode vir aqui numa base de dados específica
Em propriedades, aqui em Options, você muda essa opção aqui, ó, Auto Shrink, você mudaria aqui para True, tá? Mas não faça isso, certo? Bom, e como é que a gente faz para reduzir o tamanho de uma base de dados? Eu tenho basicamente dois comandos. Um é o Shrink Database, que ele compacta o banco inteiro, então ele vai compactar todos os arquivos de dados e o arquivo de log deste banco, certo? E existe o Shrink File, que eu vou mostrar para você, que é o próximo comando, que você escolhe qual é o arquivo que você quer compactar. Então, minha indicação é o seguinte, se você tiver que compactar, use o Shrink File, que é mais controlado. Você consegue escolher qual é o arquivo específico que você quer diminuir. Geralmente é o arquivo de log, é o que não causa um impacto tão grande quanto você diminuir, por exemplo, o arquivo de dados. Por aquilo que eu já falei. Tá? Vai gerar uma desfragmentação grande nos seus índices, vai trazer um problema de performance na sua base de dados e vai jogar uma carga grande no momento que ele estiver rodando. Quando você usa esse Shrink Database ou quando você usa o Shrink File, que é esse aqui, ó, com um arquivo, apontando para o arquivo. Tá? Mas eu vou fazer uma demonstração aqui, que é o seguinte, qual que é o script, o roteiro? Você sempre vai rodar esse comando aqui na frente, dbcc, tá? Existem vários comandos de manutenção de base de dados que um DBA pode rodar. Um deles é o Shrink Database. Mas para rodar esse Shrink Database, você antes tem que rodar esse comando aqui antes, né? Senão dá um erro. É a forma que o SQL trabalha para executar certos comandos. Nós vamos ver o outro mais para frente, que é para checar a integridade das bases de dados, que é o dbcc espaço checkdb. Tá? Para compactar, é o dbcc espaço shrink database, que ele faz a compactação do banco, ou o dbcc shrink file, que ele faz a compactação do arquivo. Aqui eu coloco o nome do banco, que eu quero compactar, e aqui o percentual de espaço livre que eu quero deixar no final do arquivo. Seu arquivo tem lá 1 GB ocupado, né? Mas imagina que você, aliás, você criou um arquivo de banco com 1 GB, mas você só ocupou 500 MB. Você tem 500 MB livre. E você quer reduzir esse arquivo para 500 MB. Você não quer deixar ele com 1 GB, você quer reduzir para 500 MB. Aí você usaria esse Shrink Database e aqui você pode botar o percentual que você quer deixar livre ainda. Se você botar 0, o seu arquivo vai ficar com 500 MB, vai ficar sem espaço nenhum. Ou você pode botar 1% livre, 10% livre, tá certo? Outra vantagem de você deixar, você já pré-alocar uma área contínua no disco, né, para o seu banco de dados ir crescendo, é exatamente para quem trabalha com discos magnéticos, para você já pré-alocar uma área contínua do seu disco, para evitar ficar a agulha do disco ficar pulando para buscar a próxima página de dados. Então você já pré-aloca uma área grande, você prevê já que o seu database vai crescer durante 1 ano, 6 meses, um tamanho X, você já cria esse banco com esse tamanho X, para não ficar tendo que, a cada instante, tendo que ficar crescendo o seu arquivo. E aí pode ser que o sistema operacional não consiga uma área constante, uma área sequencial do disco. Ele vai ter que começar a quebrar, certo? O seu file em vários pedaços, em vários locais diferentes do disco. Então, por isso que é interessante você evitar criar picado o seu banco de dados. Ou evitar ficar reduzindo o seu banco de dados se ele vai crescer novamente depois. Tá? Mas então aqui eu vou dar um exemplo aqui, eu vou rodar esse comando, que ele vai deixar 10% livre. Marquei o bloco, mandei executar. Aqui esse comando ele faz uma redução tanto do file de dados, MDF, quanto do LDF, do log. Se eu venho aqui, ó, olha só como é que já diminuiu para 16 MB. Lembra que estava 8 GB esse arquivo de log? Ó, já reduziu para 16 MB. E o arquivo de dados estava 4 GB,
caiu para 2,68 GB. Caiu por quê? Por que não reduziu mais? Porque é o tamanho que foi ocupado pelos nossos inserts iniciais, né? Nós demos insert de 500 mil registros e depois deletamos, né? Mas então é uma área aqui que está ocupada realmente, certo? E aqui a área de log, ele está deixando em 10% livre ainda, ele não reduziu tudo. Por isso que ele não voltou para aquele número de 512 KB, que foi o número inicial que nós criamos. Se a gente quer liberar o espaço total, tá? A gente usa esse outro comando aqui, que é a mesma coisa, só que ao invés de deixar aqui o percentual livre, a gente coloca aqui truncate only. E aí ele vai liberar até a última extensão alocada. Então olha aqui, ó o log, voltou a ser 512, certo? E o disco de dados não deve liberar muito, porque nós fizemos uma série de inserts. Olha, diminuiu um pouco aqui para 2,5 GB. Tá ok? E se nós quisermos, foi o que eu falei, ao invés de fazer um trabalho em cima da base de dados, que ele vai limpar, vai liberar espaço tanto do MDF quanto do LDF, eu quero trabalhar especificamente com um arquivo específico, né? E aqui eu trabalho com Shrinkfile, que é diminuir o arquivo. E aqui eu coloco o nome lógico, tá, do arquivo de dados, que poderia ser mais de que um. Eu posso ter um banco com vários arquivos de dados, e aqui seria o nome lógico. Ou eu posso, por exemplo, diminuir só o log. Olha aqui o nome do log, que é exatamente isso aqui. Ó. Se eu ver aqui em propriedades da base de dados, aqui em files, aqui, ó, é esse nomezinho aqui, ó. O arquivo lógico do log. Então ele vai reduzir isso daqui. Não vai aparecer porque nós já reduzimos. Mas seria o caso, eu marcaria, eu preciso reduzir o log. Eu marco o Shrinkfile, ele vai reduzir o log. Tá bom? E aqui eu deixei aqui alguns comentários, mas foi o que nós já conversamos. Tá? Evite diminuir o tamanho do banco de dados e files, mas quando fizer, faça no momento que tenha pouco acesso ou nenhum acesso. E após a gente realizar esse shrink database, se você diminuir o banco de dados, tá, você vai precisar fazer um rebuild, uma reconstrução dos seus índices. Porque a partir do momento que você faz uma compactação, é o que eu falei, o SQL vai trazer do final do seu arquivo todos os dados e vai pegar esses dados e vai jogar em espaços em branco, né? Em páginas em brancos que não estava alocada. E nessa hora, os seus índices, eles ficam todos desfragmentados. E o SQL começa a ter um problema sério em termos de performance. Inclusive, ele pode achar que deveria usar um índice, porque ele pode estar com a estatística errada ainda, achando que pode usar um índice, e aquele índice já não deveria ser usado. E aí você tem uma grande perda de performance. Então, sempre que você faz um DBCC desse, diminuir o tamanho do banco, você precisa fazer um rebuild. Tá? Normalmente, você já tem isso como uma rotina diária ou semanal. E aí, o que vai acontecer? Você vai entrar num ciclo vicioso. Porque a cada vez que você vai fazer um rebuild dos seus índices, ele vai voltar a criar espaço, né? E você vai acabar tendo o seu banco crescendo novamente. E aí você vai fazer depois uma compactação, porque porque seu banco cresceu, aí vai voltar a ter uma fragmentação de seu índice. E aí você entra num ciclo vicioso. Então, um dos motivos também para você evitar compactar banco de dados, tá? Usando esse comando, tá bom? Vou dar uma paradinha aqui para mostrar um exemplo exatamente disso que eu estou falando, certo? Então, um abraço, até daqui a pouco.